gente usa para resolver problemas no dia a dia envolvendo sistemas elétricos de potência. Então a disciplina se chama Análise de Sistemas Elétricos. Né? O que sistemas elétricos? Sistemas elétricos é tudo aquilo que opera com tensões e correntes sinusoidais em 60 Hz. Então envolve desde instalação elétrica até as redes de ultra-alta tensão. Então essa disciplina, ela abre o curso todo. Né? Você começa a enxergar o curso, começa a enxergar tudo aquilo que você viu como sendo um sistema elétrico. Né? É uma disciplina importante, é uma disciplina boa de ser estudada, tá certo? É uma disciplina onde vocês vão sair aprendendo muito mais coisa do que efetivamente antes de entrar. É uma cadeira efetivamente uma cadeira, ela é uma cadeira gostosa, certo? Vocês podem ter certeza disso. Agora, o que acontece? É uma cadeira, a gente vai falar um pouquinho, né? E vai demandar tempo de vocês, né? Então é uma cadeira que tem que ser aprendida, entendida e estudada. Né? Se você passou em alguma cadeira antes na banguela, aquela cadeira que você passa assim pelo, ninguém nem acreditava passar, essa é uma cadeira que deve ser assim. Essa é uma cadeira que você tem que estudar e aprender. Então veja, qual é o objetivo dessa disciplina? Estudar os sistemas elétricos de potência. É isso que a gente vai fazer. Sistema elétrico de potência, a gente junta um pouquinho de cada coisa que você viu até agora. Essa disciplina, o principal background dela é circuitos elétricos de conversão. Na verdade, circuitos elétricos é uma cadeira, talvez o nome de grosso seria circuitos elétricos aplicados. Esse é o contexto aqui que a gente viu. O programa da disciplina, a gente tem esses dois primeiros capítulos. Esses capítulos são capítulos introdutórios. O primeiro é a introdução aos sistemas elétricos de potência. Na verdade, o que é isso que a gente vai tratar hoje, rapidamente na aula de hoje? O que é que vem a ser isso? Isso é o seguinte: normalmente os livros que a gente estuda, pelo menos que eu estudei, eram livros traduzidos de americanos e de europeus. Então, esse capítulo 1 desse curso, o cara falava sobre uma realidade que não era nossa. Falava como era o sistema nos Estados Unidos, como era o sistema na Inglaterra, na Alemanha. E aí o que acontece? Eu praticamente estudei tudo dos outros países, nada meu. Então esse capítulo 1 ele foi escrito para ajudar você a entender o que foi o sistema elétrico brasileiro. Então é um capítulo que quando você estudar o rendimento, você vai ter história do sistema elétrico brasileiro, você pode ir para uma entrevista e conversar sobre as etapas do sistema elétrico brasileiro, o que aconteceu, como aconteceu. O segundo tópico desse curso é as subestações de equipamentos, tá certo? Na verdade, o que acontece? Se você olhar para alguns cursos que tem aí, o cara primeiro dá equipamentos para depois dar análise de potência. Aqui é o contrário. Primeiro a gente dá análise de potência e depois dá equipamentos. Por quê? Porque o estudo de equipamentos não é só você mostrar como o equipamento é por dentro. Porque se você mostra o equipamento por dentro, você não consegue calcular, escolher o equipamento, especificar. É um curso de tecnologia. Aí amanhã sai um produto novo, tudo aquilo que você estudou na faculdade não serve para nada. Agora, você como engenheiro, você precisa saber, olha, eu preciso colocar um equipamento aqui, como é que eu escolho ele, como é que eu dimensiono e especifico. Para você dimensionar, especificar, calcular, essa cadeira de equipamentos tem que ser depois de análise de sistema de potência. Aí a gente levou ela para depois de análise de sistema de potência. Mas aí o que aconteceu? Quando eu vou falar em análise de sistema de potência, eu vou falar em transformador, TV, PC, para-raio. Aí o que acontece? Tem gente aqui que já fez escola técnica, tem gente que já está estagiando, mas tem gente que chegou aqui, passou no vestibular e está aqui até agora. Aí se eu falar para-raio para ele pode ficar pensando que o para-raio é aquilo que tem em cima do prédio. Aquilo que tem em cima do prédio para proteger contra descarga não é para-raio. O nome técnico é SPLA. Para-raio é um equipamento elétrico que protege as instalações contra as proteções. Então você tem que saber disso, tá certo? Então esse capítulo 2 foi feito para quem não conhece nada, ler e entender o que é um TP, o que é um PC, que obviamente vocês conhecem medidas, mas qual é a função do para-raio, tá certo? O que é um diagrama de filar. Então esse capítulo 2 é uma espécie de background que ajuda vocês a entender. E o curso começa mesmo no sistema PU, que é como a gente vai começar no próximo slide. Depois desse sistema PU, todos os problemas dessa disciplina, até a primeira prova, você vai precisar de sistema PU. E a partir da primeira prova, você vai precisar de sistema PU e componente simétrico.
você não resolve nenhum problema se não aprender esses dois assuntos. Então, esse primeiro capítulo aí é um capítulo importante, é a bagagem que a gente usa. Você já viu o sistema PU em transformadores, a gente apenas vai dar uma colocação maior. Depois a gente trata um pouquinho, aqui são alguns conceitos de o que é um semilétrico de potência. Por exemplo, quando a tensão está baixa no barramento, o que é que isso significa? Então a gente vai tratar aí. Quando a frequência do sistema, em vez de ser 60 Hz, é 60.2, o que é que está acontecendo no sistema para essa frequência variar? Então esse capítulo aqui trata de alguns conceitos básicos, tá certo? O capacitor eu coloco para levar a tensão, o reator baixa a tensão. Então é um capítulo também de bagagem introdutória. Então, o curso mesmo de análise de potência, a primeira parte do curso é exatamente isso. Né? O que é que a gente viu? Para poder eu transformar um sistema elétrico de potência num circuito elétrico, eu tenho que ter um modelo para cada equipamento. Eu tenho que ter um modelo para o transformador, tenho que ter um modelo para a máquina, tenho que ter um modelo para a linha, tenho que ter um modelo para a carga. Então, o que a gente vai ver aqui é como é que a gente faz para pegar um equipamento real e obter um modelo para que eu possa fazer conta com ele, para que eu possa calcular quais são as perdas, quanto é de potência que eu posso botar uma linha, quanto eu posso transmitir de potência, né? Como é que eu faço para manter a tensão na carga no valor adequado. Então, é isso que a gente vai ver. Vamos ver modelagem de máquina, transformador, linha e carga. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre noções de fluxo de carga. Na verdade, qualquer coisa que eu fazer com o sistema de potência, né, você resolve, é o problema mais básico que existe no sistema de potência, é o problema de fluxo de carga. Então a gente vai ver como se procede, o que é o problema de fluxo de carga, como se resolve, e a gente vai usar um programa que é um dos mais usados no mundo de fluxo de carga, que é o Power Loader. É um programa, a gente vai usar uma versão demo, vocês vão ter o prazer de usar. Essa parte do fluxo de potência, vocês vão ver com muito mais detalhe depois na cadeira de análise de potência 3. Né? Esse é o ponto. E aí, depois disso, a gente começa a segunda parte do curso, que é o método dos componentes simétricos, as impedâncias dos componentes e o cálculo de faltas. Então, e basicamente, né, aqui são, né, o que a gente vai ver aqui é a introdução de fluxo de potência e a introdução de cálculo de faltas. Aí o que acontece? Por que a introdução? Porque a única cadeira obrigatória que vocês têm é essa. Né? Aí o que acontece? Né? Você vai ser engenheiro eletricista e vai sair daqui sem calcular o fluxo de circuito ou o fluxo de carga. Né? Por quê? Né? Porque, né, o pessoal gosta de modelo. Né? Então, o pessoal ficava pagando eletiva com telefonia 1, telefonia 2, telefonia 3, 4, 5, como se isso fosse resolver o problema dele quando saísse por aquele portão. Né? Na verdade, ele estava preocupado com o espelho. Aí o que acontece? Quando o cara atravessa aquele portão, as 5 telefonias que ele vai fazer não vão ajudar ele, certo? E aí o que acontece? Você tinha uma cadeira de telefonia com 50 alunos e uma cadeira de análise de potência 2 com 2, cadeira de análise de potência 3 com 4. Né? Isso é um retrato daquele cara que quer sair por aquela porta, tá certo? Para ser o técnico do diploma. Porque para sair daquela porta como engenheiro, ele tem que saber. Certo? Não é pagando cadeira aqui para juntar crédito. Né? É escolhendo cadeiras que vão fazer você conhecer mais, tá certo? Então, embora a Roberto tinha garantido a mim que tinha acabado com essa palhaçada. Né? Tirou. Pois é, era um negócio assim, cá entre nós, né? O pior é que, quando ele me contou, eu não acreditei. Na cadeira de telefonia 1, tinha 56 alunos, 48 era eletrotécnica. Né? Eu digo você, é um negócio vergonhoso, sabe? É aquela mania da gente querer levantar de tudo. É por isso que a gente continua, né, do jeito que está. Bom, como é que é a avaliação dessa disciplina? Essa disciplina, tá certo? É uma disciplina que vai dar muito trabalho. A minha missão aqui é fazer vocês aprenderem essa disciplina. E eu não conheço nada do que o cara aprenda sem trabalhar, sabe? Algo que o cara aprende sem trabalhar não deve ser boa coisa, certo? Então, assim, eu planejo, né, dar bastante trabalho a vocês. Mas é trabalho para você não esquecer pro resto da vida, você também é limite, certo? O ritmo é alucinante. Agora, né, aí, professor, eu trabalho no expediente, né, assisto aula toda noite, como é que eu tenho condição de fazer a sua cadeira? Meu amigo, é o seguinte, eu digo, a resposta que eu digo é a mesma, né, que eu não fosse médico. O seu diploma
é de engenheiro eletricista, que não podia estudar para trabalhadores clientes, ou é igual ao meu? Porque se for igual ao meu amigo, eu não posso ser pena de você não. Certo? Se você não tem tempo de estudar, pague menos cadeira e passa uma noite em casa para estudar. Aí, meu amigo, pode se preparar, porque é chão, você vai ter que estar estudando. Isso não é uma cadeira, por exemplo, máquina é assim, você chegou, paga a máquina 5, aí não estudou máquina 5, vai estudar máquina correspondente. Pode ser. A máquina correspondente é uma coisa, a máquina 5 é outra. Essa cadeira aqui é uma corrente, sabe? Você não consegue passar por ela seguinte sem saber o primeiro. Então, se você. Uma cadeira que você tem que estar estudando sempre. Como é que a gente vai fazer? Como é que funciona essa cadeira? Normalmente é assim. Eu, até chegar em fluxo de carga, quando acaba o fluxo de carga, eu faço uma primeira prova. É a prova 1. Aí depois, quando eu acabo a cadeira, eu normalmente faço uma prova 2, e uma prova 3, e uma prova 4. Mas isso não é como vocês estão acostumados a fazer. Eu não vou somar as 4 e dividir por 4 e tirar uma média. Não, é isso não. Você faz 4 provas comigo. E funciona assim. Você vai ter uma nota no primeiro exercício, uma nota no segundo exercício e uma final. Então, a maior nota que você tirar, vem para cá. A primeira. A segunda maior, vem para cá. E a terceira maior, vem para cá. E a quarta, eu descarto. Se o semestre tivesse começado em julho, quando o semestre começava, como todo mundo acaba no início de agosto, eu cheguei a fazer até 5 provas, descartava 2. Só que hoje, como a gente começa, porque a outra faculdade está em breve, a gente tem que começar igual a ela, aí a gente começando em agosto não consegue acabar, senão vamos passar Natal ano novo e fazendo prova, tá certo? Mas a intenção é essa. Então, por que eu faço isso? É porque eu gosto de corrigir prova? Não. É porque eu estou preocupado em ter certeza que as pessoas que vão passar sabem, que aí, meu amigo, se o cara fez uma prova com número azar, eu descarto. Azar em 2 provas aí já começa a ficar preocupante, porque pode não ser azar, pode ser falta de estudo mesmo. Então esse é o fato. Agora, como é que funciona a prova? Toda aula minha, ela está, quando a gente sai daqui, eu chego à noite em casa, eu coloco a tarefa no site. A gente vai ver aí, tem um site, eu coloco a tarefa. A tarefa tem uma tarefa para ser entregue, tem o que você vai ver lá, o que eu dei na disciplina, naquela aula, uma tarefa e um prazo para entregar. Se você entregar aquela tarefa no prazo, e mais ou menos com 70% de acerto, você ganha um ok. Significa que a tarefa foi aceita. Se você não entregou no prazo, ganha um sim. Se você, por exemplo, olha, não teve tempo de fazer todo, mas fez uma questão e escreveu lá no e-mail, professor, olha, só fiz uma questão, depois eu mando o resto, eu coloco parcialmente atendido. E depois, quando você mandar, eu jogo sim ou ok, dependendo da data que você me entregou. Certo? Agora, essa regra, existe uma regra de confiança. Se você não conseguir fazer toda, você manda. Se você não souber fazer, você manda o que você fez. E depois, quando aprender como é que faz, você manda o correto. Você discute comigo, eu mostro que você faz o correto. E é toda aula uma. Tá certo? Toda aula uma. Na verdade, da quarta para o sábado são menos questões. E do sábado para quarta-feira, como tem um domingo, aí a lista é um pouquinho maior, porque eu não gosto de vocês fiquem no domingo lá sem ter o que fazer. Aí eu fico triste quando vocês ficam assim, em casa sem ter o que fazer. Então, da quarta, do sábado para quarta-feira, é um pouquinho maior. Então, a lista, essas tarefas, elas são entregues por e-mail. Você pode escanear, pode digitar, pode tirar foto, desde que eu entendo. Então, apenas o seguinte, certo? Quando você mandar o e-mail para mim, você tem que botar no título do e-mail a tarefa tal e a disciplina, ASP 1. Eu preciso ter o número da tarefa e a disciplina, porque senão eu vou pensar, pode ser que seja a cadeira de eletrotécnica, de equipamentos, que é o que eu estou dando agora, certo? Então eu preciso saber quando é equipamentos, quando é ASP 1. Então você tem que colocar isso no e-mail. E como é que funciona essas tarefas? Essas tarefas são opcionais, Você faz se você quiser. Aí como é que funciona? Essa nota aqui é a maior
mais, né, mais um valor aqui que pode chegar até o fundo. Se você entregou todas as tarefas, eram 10 tarefas, você entregou as 10 tarefas no prazo, você pega a sua nota mais um ponto. Depois, se você entregou as outras tarefas todas no prazo, mais um ponto. Então, é a nota da prova, mais um ponto. Se você entregou todas elas atrasadas, você ganha mais 10 pontos. Se você entregou algumas no prazo, outras fora do prazo, 0,8, 0,7, 0,8 não vai ter diferença, certo? Mas então, se você perder uma tarefa ou duas, fica né? Porque vão ser um número que gira de 20 a 25 tarefas daqui até o final do semestre, certo? Esse é o contexto. Bom, e afinal tem ponto? Não, afinal não tem ponto não. Afinal é o seguinte, se você tirou 4 e precisava de 5, se você entregou as tarefas, não importa se você entregou fora do prazo, atrasado, nada disso, certo? Você entregou as tarefas, você não precisa falar comigo não. Eu lhe dou o ponto. É um direito que você conquistou por ter trabalhado o semestre todinho, certo? Eu dou o ponto na final. Se você precisava passar, se você fez as tarefas, tá certo? Agora, se você não fez nenhuma tarefa, você tirou 4,8 e precisava de 5, aí tem o próximo semestre para fazer as tarefas, certo? Eu não vou dar 0,2. Por quê? Porque eu não posso dar 0,2 se o outro trabalhou o semestre todinho para ganhar aquele ponto. Eu estou sendo injusto, tá certo? Então eu estou avisando isso logo desde o início. Então, é o seguinte, mas professor, eu fiquei com 0,2, assistia todas as aulas. Professor, eu fazia pergunta toda a aula. Professor, eu torço pelo esporte. Na verdade, o conceito que eu tenho de você é quantas tarefas você fez. Está entendendo? Se você não fez tarefa nenhuma, você pode ser gente boa, maravilhoso, etc. Mas, meu amigo, na cadeira vai ser tratado com água. Certo? Por quê? Porque é importante. Eu acredito que você fazendo tarefa, você aprende. Tá certo? E isso é claro, porque quando chega no final do semestre, né, eu não vou dizer a você que não passa aluno, que não faz tarefa nenhuma, não. Já chegou, passa um ou outro perdido. Mas a maioria das pessoas que passam na cadeira são aquelas pessoas que dedicaram o semestre todo. Então é isso que está explicado aí, é a nota da prova, mais a nota das tarefas, dividido por 10, que corresponde ao ponto. A nota do exame final corresponde à nota da prova final. E você pode ganhar um ponto se você precisava passar. Agora não é assim, né? Professor, eu precisava de 5, tirei 3. Um ponto você vai me dar 4, agora só precisa de um ponto. Não é assim não, né? É um ponto para chegar lá só. Tá? A gente está aplicando aqui, mas essas coisas funcionam assim. Bom, a disciplina todinha, né? Ela funciona em cima do site. Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter acessado. Na verdade, essa disciplina já começou 2 dias depois que acabou o semestre passado. Por quê? Porque eu vou precisar que vocês trabalhem com MATLAB, se acostumem a usar MATLAB. A ideia é que você, a gente vai dar uma aula de MATLAB, mas todos os problemas que você vai mandar para mim, eles vão ser feitos com MATLAB. Teve conta, teve número, eu quero MATLAB. Então você vai ter que usar o MATLAB como se fosse uma calculadora. A gente vai dar uma aula. Depois dessa aula, meu amigo, veja que essa aula é só aquela história, é só uma conversa. Ninguém vai perguntar numa aula. Na verdade, é uma aula só para dizer a vocês como é que a gente vai trabalhar. É algo que vocês vão ter que tentar tirar essa limitação. Por quê? Porque não existe engenheiro sem ter uma ferramenta computacional. Engenheiro que usa o Word e Excel, ele podia fazer administração, certo? E administrador, economista, até advogado usa o Word e Excel. Engenharia significa que você sabe usar algo além disso. Então a expectativa é que você saia daqui usando o MATLAB como se fosse uma calculadora, certo? Essa é a expectativa. Então esse é o site da disciplina. Você, quem normalmente não está ainda acessando, ele manda, eu vou pegar a relação, vou mandar um e-mail. Nesse e-mail você acessa a disciplina aí. Ok? Bom, a página inicial é essa. Essa página inicial, normalmente eu deixo avisos aqui. Quando você entrou no site, entra aqui. Aqui, por exemplo, aquela história que acontece aqui na Política. Professor, vai ter aula hoje,
Né? Por quê? Não, porque ontem foi feriado, né? Aí quando ontem foi feriado, isso aqui aí pode ser que imprensa, aquelas coisas que você sabe como é que funciona a Paulina. Né? A gente só tem dúvida quando o feriado é na quarta, né? Porque a gente não sabe se vai pensar a segunda ou a terça ou a quinta ou a sexta, certo? É aquela confusão. Então, o professor vai ter aula, vai ter aula. Aí, veja, quando essa informação vai ter aula, ela está aqui, eu coloco aqui esse cabelo, tá certo? Então, esse é o canal de comunicação para que todo mundo tenha acesso. Essa aqui é a agenda da disciplina. Então, toda aula tem lá a aula, a data que a aula foi dada, o assunto que foi dado, a tarefa para ser feita e a tarefa 1 e o prazo de entrega. Então, isso aqui, toda aula vai ter isso, né? Então, às vezes eu dou aula aqui até 10, aí, às vezes eu chego em casa, tomo banho e já coloco a tarefa. Às vezes a chefe não deixa, aí eu só de madrugada para acordar. Mas essa tarefa vai estar no outro dia de manhã, ela está lá disponível, tá certo? Essa aqui, veja, aquele aqui é a agenda, tá certo? É o primeiro link. O segundo é a tarefa. Aqui você tem a tarefa 1 e o arquivo, né, onde vai ter a tarefa para ser feita. Então, a maioria das tarefas, né, com exceção dessa primeira que está aí, as outras tarefas elas são individuais. Cada um de vocês tem um número e a cada um tem um conjunto de questões para ser feito. Então, a lista tem 80 questões, 100, 120, né, 60, 40, aí você vai fazer a 2, a 5, a 8, a 10, cada um vai ter um número. Que número é esse? É o número que está nessa planilha aqui. Então, essa planilha aqui, ela já está no site desde o segundo dia, tá certo? Alguns de vocês, né, eu sou do PSTV, o Roberto ligou para mim, tinha ainda alguns alunos que não entraram, ele deve ter entrado aí no final do apagar das luzes. Aí, esses que não estão no nome aqui, né, eu vou incluir no final, tá certo? Quando o cara mandar, a pessoa estou sem número, aí eu boto lá no final, tá certo? Então, essa planilha aqui, você tem o seu número e você vai usar esse número para fazer as tarefas todinho. Todo sábado, todo domingo de manhã, eu atualizo essa planilha. Que é o seguinte, você vai mandar uma tarefa na quarta e outra no sábado, por e-mail. Como é que eu sei que ele recebeu? Aí o cara manda a tarefa, professor, responde para mim se o senhor recebeu. Né? Já imaginou isso, era 90 e-mail que eu sei que o cara recebeu. Então, não dá para fazer isso, tá certo? Aí como é que eu faço? Né? Todo sábado, todo domingo de manhã, eu atualizo essa planilha. Aí tem lá o seu nome, se a tarefa chegou no prazo, ok. Se a tarefa chegou fora do prazo, sim. Se a tarefa está feita uma questão e você diz que é mandado depois, vai aparecer PA. E se você fez alguma coisa errada, é o X. Um X é cartão amarelo, certo? 2X ainda é amarelo. 3X, as tarefas são no próximo médio. O que é X? É o seguinte, eu pedi para você fazer o número 2, 3, 4, 5, 6. Aí o cara fez o número da 1. Eu pedi para fazer a tarefa 2, ele botou a tarefa 1 dizendo que era 2. Quer dizer, é um comportamento que acaba com a relação de confiança, tá certo? Então, X significa cartão amarelo, tá certo? Aqui é diferente de futebol, eu aceito 2 cartões amarelos. No terceiro, eu não quero mais receber tarefa, não. Aqui o seu nome da tarefa, tá? Aí, meu amigo, você está só. Eu não vou prejudicar você, mas não vou lhe dar nada mais. Ponto nenhum nem nada. Certo? Então, existe uma relação de confiança, tá certo? Quando você não fizer a questão, você coloca lá no e-mail, pessoal, olha, não consegui fazer a questão 2, 3, 4, não tem problema nenhum. Agora, se você mandou a tarefa sem dizer nada e eu abrir e estiver faltando, é um X que você ganha, tá certo? Tá ok? Então você tem que dizer, tá, eu não fiz tais questões. Eu não vou ter tempo de abrir, né? Eu não sei nem quantos alunos, eu acho que estavam girando aí na faixa dos 80, certo? Eu não vou ter condição de abrir 80, mas o que é que eu faço? Eu escolho os 5 ou 6, certo? E aqueles 5 ou 6, se eu achar um X, aí eu vou olhar para trás dele, sabe? E aí um X significa que pode ter um X, aí eu olho para trás. Ele está tudo lá na caixinha. Se eu achar 3X, aí quando ele olhar para trás, porque o nome sumiu. Aí quando o nome sumiu, você já sabe o que é, né? Não é coisa boa para não estar ali, tá certo? Então é uma relação de confiança, tá certo? Bom, o material didático toda a disciplina está aqui, ó. Cada capítulo está aqui o texto. Aqui você tem exercício resolvido e aqui tem exercício proposto, tá certo? Então
Cada aula tem tudo aqui, o material está todo aqui, nesse link, material de dados. A bibliografia, né, são essas notas de aula, aí tem vários livros aí que estão lá. Na verdade, tem uma relação de 23 livros, tá certo? Cada assunto desse, eu vou dizer, olha, esse aqui, olha tal livro, olha tal livro, tá certo? Então você tem o texto básico, que é esse material que está no site, e você vai ter para alguns assuntos, por exemplo, eu digo, olha, estude tal livro, veja tal livro, tá certo? Serve aí de referência aí. Aí tem a relação imensa aí desse livro, cada um deles a gente vai usar. Esse aqui é um livro de curto-circuito, que a gente vai usar muito. Né? Esse livro, por exemplo, né, é um livro que você compra diretamente do professor lá de Alpina. Então esse livro do fluxo também é outro que a gente usa muito. O João Boba também. Esse livro, então, assim, conhecido, a gente usa muito. Bom, então aí tem vários livros que a gente vai usar aí ao longo do curso, né? Algo desse tipo. Bom, então, feito isso, eu acho que as informações todas a gente já deu. Tem alguma pergunta sobre como as coisas vão acontecer? Aí eu vou começar a aula de hoje mesmo. A pré-tarefa, na verdade, são duas coisas, certo? A pré-tarefa tem questões de matemática a serem resolvidas. Essas questões de matemática têm dois materiais, tem duas apostilas de matemática com uma série de exercícios resolvidos. Computação é algo igual a dirigir automóvel, né? Ninguém aprende a dirigir automóvel lendo livros, tá? Então, é do mesmo jeito, você só aprende a usar usando, tá certo? E é quando o cara não sabe andar direito do carro, né? Ele faz uma função de bobeiragem, o matemático de qualquer ferramenta profissional é assim. Então você tem que, né? Não adianta você ter, né, livros e mais livros, você tem que começar vendo alguns exercícios resolvidos, coloca lá dentro, vê como é que faz, e a partir dali você vai crescendo. É assim que funciona, tá certo? Não existe essa história do cara não lê um livro e depois sai por aí dirigindo o carro. Não existe isso, tá certo? Tem que ter um pouquinho de prática. Bom, essa aula de hoje é uma aula que a gente vai falar sobre os sistemas elétricos brasileiros. O sistema elétrico brasileiro, vamos falar um pouquinho sobre a história do setor elétrico e alguns fatos importantes. Por exemplo, nesse momento, hoje, né, a gente está com o Nordeste e o Norte exportando energia para o Sul e Sudeste, por conta da crise de água que a gente tem lá. Nesse momento, a gente tem hoje, né, a carga do Nordeste tem hoje 9.000 megawatts média e a gente tem hoje 1.400 megawatts praticamente de geração eólica no Nordeste e 4.800 de geração térmica, tudo isso sendo gerado no Nordeste para entregar para o Sudeste por conta da situação que está havendo lá. Então é uma condição totalmente diferente do que acontece na prática. As térmicas da gente não estão ligadas e a gente recebe energia do Norte e do Sudeste. Então é uma condição totalmente atípica, certo? Bom, qual é a ideia disso aqui? É dar uma visão sobre o sistema elétrico de potência, uma visão elétrica do setor, controle geral do setor e apresentar algumas novas tecnologias. Bom, o que é o sistema elétrico de potência? É um conjunto de equipamentos cuja função é gerar, transmitir, controlar, distribuir energia elétrica a todos os seus consumidores. Mas não é só entregar essa energia, tem que entregar com qualidade. O que é entregar com qualidade? É entregar com tensão constante, é entregar com frequência constante, é entregar com as tensões equilibradas, é entregar, né, sem harmônica, com a taxa de distorção harmônica pequena, sem interferência e com a confiabilidade adequada. Então, o sistema elétrico de potência é um conjunto de equipamentos, né, cuja função é fornecer energia elétrica atendendo esses padrões de qualidade. Né? Então, tudo isso aqui são exemplos de problemas que podem acontecer, né, com a alimentação com sinal elétrico, certo? Então eu posso ter aqui a tensão normal, do item D eu posso ter um surto de tensão, do item C eu posso ter um transitório oscilatório de tensão,
No item G eu posso ter uma subtensão. No item E eu posso ter uma interrupção. No I eu posso ter uma sobretensão. No G eu posso ter uma distorção harmônica. E no H eu posso ter cortes de tensão. Tudo isso são problemas que ocorrem com o sinal de tensão, que é gerado, né, pela presença de elementos, né, na rede, que são elementos não lineares e terminam gerando esse tipo de problema. Existem três resoluções importantíssimas, certo? Essa é a resolução do anel,